24. Mateus 24. Mateus 24. Que é o nosso primeiro texto esta noite. Capítulo 24, versos 23 e 24. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou tenho predito. Evangelho de Marcos, capítulo 13. Marcos 13, Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Verso 25: mas vós vede, eis que de antemão vos tenho predito tudo. Evangelho de Lucas, capítulo 21. O oitavo verso deste capítulo assim versa: disse então ele, Jesus: vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Deus coloca essa palavra no nosso coração. E a nossa mensagem hoje tem este título: os falsos cristos e seus perigosos enganos. Existe um cidadão brasileiro cujo nome é Álvaro Tais. Ele nasceu em 22 de março de 1948, na cidadezinha de Indaial, interior de Santa Catarina. Sua profissão, ou pelo menos durante a maior parte da sua vida, foi a de tarólogo. Supostamente lia o futuro das pessoas com base em cartas de bruxaria. E astrólogo, porque também poderia consultar a posição dos astros, e a posição relativa dos astros a alguém determinará o estado de espírito, a boa fluência e, é claro, essa palavra é muito importante, as energias cósmicas, quanto ao caminho de alguém. Enquanto atuou como astrólogo, tarólogo, usava o nome Yuri de Nostradamus. Já ouviu falar? Você reconhece de quem eu estou falando? Quando eu falei Álvaro Tais, você reconheceu de quem eu estou falando? Em 1982, na Catedral Romana de Belém do Pará, ele invadiu a igreja com uma multidão de pessoas e se autoproclamou Henri Cristo. Agora sabemos de quem nós estamos falando. Uma figura, que adjetivo eu posso usar para poder falar dele? Exótica, obrigado, pastor Elias. Uma doença chamada complexo de Messias. Alguns adquirem esse transtorno de personalidade e passam a acreditar. Você pode dizer que ele é enganoso, você pode dizer que ele não é quem ele diz que é, mas você não pode negar que ele é um homem sincero. E os seus seguidores também são enganados, mas são pessoas sinceras
que abandonaram todos os seus interesses em outras coisas para poder seguir este catarinense que diz que é a reencarnação de Jesus. Será que é? Claro que não, meus amados. Claro que não. A Escritura diz que nos últimos tempos se levantarão falsos cristos e que, se possível fora, eles enganariam até os escolhidos, os eleitos que Deus, pela sua soberania e graça, elegeu. Mas veja o que esse texto fala para nós. Jesus Cristo diz: virão muitos, e ele nos adverte: não vades após eles. O Henrique Cristo, ele realmente serviu para poder deturpar a compreensão e as esperanças e a fé de um número de pessoas, mas é uma ferramenta muito pouco eficaz nas mãos do diabo, porque ele é ridículo, é fácil discordar dele. Existem outros falsos cristos, dos quais queremos falar, senão todos alguns esta noite, que são mais eficazes e mais enganosos, e que existem muito no nosso mundo. A palavra Cristo é a nossa chave para entender corretamente esse texto. Nós sabemos que ela, no seu sentido original, na sua língua, em que ela veio inicialmente conotada, significa ungido de Deus. Mas nós podemos dar a ela muitas outras atribuições, todas elas válidas. Nós podemos pensar que Cristo é sinônimo de mestre. Então, falsos mestres são falsos cristos. Nós podemos dizer que aqueles que tentam vender uma vida falsa de bênçãos falsas são falsos cristos. Nós diremos que as falsificações da salvação são os esquemas de falsos cristos. Nós veremos quão belo é o verdadeiro Cristo, Filho de Deus. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer esta noite que falsos mestres são falsos cristos. Aqueles que exigem que você creia nos seus ensinamentos, que exigem, que propõem que nós os sigamos e que vivamos segundo as suas ideias, que no entanto são ideias falsas, são falsos mestres, são falsos cristos. E quantos há? Quantos? Neste tempo que nós vivemos. Note, então, posso considerar isso em primeiro lugar, que nós, seres humanos, precisamos de mestres. São uma necessidade humana. Nós somos atraídos por pessoas cuja capacidade de apresentar a verdade, ou aquilo que parece ser verdade, nos atraia. Todo mundo precisa de alguém que lhe sirva de referência. Todo mundo precisa de alguém que lhe sirva de base, de apoio, de esteio, de alguém que lhe diga mais ou menos o caminho por onde seguir, porque é muito difícil seguir o caminho desta vida enquanto estamos sós. Todo mundo precisa de um mestre. Eis a brecha, a nossa necessidade real de alguém que nos ajude a seguir o caminho, a nossa necessidade real de alguém que nos aponte o caminho pelo qual devemos seguir, uma necessidade humana real, é a brecha por onde os falsos cristos têm acesso a nós. A respeito destes falsos mestres, o Senhor Jesus nos adverte: não vades após eles. Eu penso por vezes, queridos, naqueles, quando eu faço uma lista, eu lembro de mais de 20, que foram adolescentes comigo na igreja, que nós convivíamos juntos no começo da nossa vida cristã, daqueles que estavam comigo nos cultos de jovem, depois a gente saía para comer hambúrguer lá perto do Colégio Batista, coisa muito de jovem de igreja mesmo. Mas tantos deles estão fora da fé hoje. Tantos deles estão hoje numa atitude de, pelo menos um em particular, de completa hostilidade ao Evangelho, de zombar das coisas de Deus. Tantos que antes estavam ali do meu lado, cantando cânticos, com as suas Bíblias na mão, hoje não estão. Por que não estão? Porque, amados, o tempo em que nós estamos vivendo, Deus escolheu que nós vivêssemos nesse tempo,
O tempo em que nós estamos vivendo é um tempo, como toda a história humana, de guerra pelas almas das pessoas. No entanto, nesse dia, nesse tempo de 2019, nos anos que nós estamos vivendo, nos anos que nós enfrentaremos, pode ter certeza, é muito fácil ser envolvido pelos falsos mestres deste mundo, que aplaudem o pecado, que dizem que uma forma de vida ímpia, incrédula, idólatra, que uma forma de vida voltada somente para as coisas deste mundo, para o prazer e para as falsificações do prazer, são formas válidas de viver. Talvez seja, no sentido de que somos livres para viver como queiramos viver, mas não é uma forma válida de viver para agradar a Deus. Não é uma forma válida de viver para honrar o Deus que nos criou. Não são formas válidas de viver aos olhos daquele a quem prestaremos contas. Um dos enganos, meus queridos, mais claros, e chega a ser, se você pensar comigo por um segundo, é absurdo que as pessoas pensem assim, mas pensam assim. Porque quando eu disse uma vez, evangelizando alguém, que Cristo é o único caminho, a resposta que aquela pessoa me deu imediatamente foi: Cristo é o único caminho para você. Não tem como. Ou é o único caminho ou não é. A ideia do nosso tempo, meus queridos, que nos cerca de todo lado, são ideias fundamentadas somente na incredulidade do coração humano e no desejo de contemplar e de agradar aos desejos, às sanhas do coração humano. São falsos mestres. Nós ligamos a televisão, é uma decisão difícil de tomar hoje em dia, você ligar a televisão ou não. Você liga a televisão, a forma de vida que se mostra ali. Qual foi a última novela que você assistiu? Não me diga. Qual foi a última vez que você assistiu uma novela que tinha alguém orando? Tinha alguém orando na novela? Não me diga, não quero saber quem assiste e quem não assiste. Na novela, a esposa é uma megera e a amante é uma flor de pessoa. Na novela, você pode se relacionar de maneira flutuante, pouco duradoura, com quem você quiser. E essa forma de vida, preste atenção, querido, televisão é um dos meios usados para inserir ideias falsas, a respeito das quais o Salvador nos diz: não vades após eles. Ninguém pode seguir dois mestres. Ou nós estamos comprometidos com a forma de viver e de pensar do nosso tempo, ou nós estamos comprometidos com aquele que morreu por nós na cruz do Calvário com um amor tão grande e tão verdadeiro. Sabe qual é a diferença primeira entre um falso mestre e um verdadeiro Cristo? Um falso mestre não tem amor por ninguém. Cristo Jesus verdadeiramente diz-nos que nem toda forma de vida é válida. Cristo Jesus diz que aquilo que é pecado é pecado. Cristo Jesus adverte que o fim do caminho do pecado é o terror eterno. Mas ele não. Adverte por amar. Quem diz a você para viver a vida segundo cada impulso e cada desejo, não diz nem amor. Nenhum falso mestre foi à cruz do Calvário sofrer e agonizar por pecadores tão pobres quanto nós. Nenhum falso mestre faz isso, porque o verdadeiro amor encontra-se somente na pessoa do Filho de Deus. Amém. Passe pelas páginas de Mateus, Marcos, Lucas e João e não achará nenhuma vez Jesus dizendo a ninguém que o amava. Jesus nunca olhou para alguém e disse: eu te amo. Mas também não precisava. Cristo nos revela um amor muito além da mera sentimentalidade. Porque Cristo nos amou quando nós ainda éramos pecadores.
Cristo nos mostra um amor tão profundo que a mente humana não consegue compreender. Amor que, no entanto, requer de nós a entrega total de nossa vida a Ele. Volto a falar dos falsos mestres do nosso tempo, porque a forma sem crítica como as pessoas engolem ideias falsas é assustadora. Que nós pensemos algo sem ter a disposição de consultar a palavra de Deus. A segunda principal diferença entre o falso mestre e o Filho de Deus é a relação com este livro do céu. Um falso mestre nega, negligencia ou deturpa a palavra de Deus. Uma vez, numa conversa com alguém, não convém dizer quem, a pessoa com quem eu conversava me disse que a Bíblia tinha muitas contradições. Sabe o que eu disse, pastor Elias, para aquela pessoa? Ela me disse, a Bíblia tem muitas contradições. Eu perguntei, você pode me dizer pelo menos uma? Você pode me dizer pelo menos uma? A conversa terminou por ali. Alguns viram no meu Facebook ontem. Lendo a Bíblia eu encontrei muitos erros. Todos eles em mim. O falso mestre falsifica o amor, assim como falsifica a verdade. A relação de um falso Cristo com a palavra de Deus é essa: negá-la, negligenciá-la ou deturpá-la. Um conhecido meu de outro país, fazendo evangelismo no dia de sábado, poucos meses atrás, eu já disse isso à igreja, ofereceu uma menina de 6 anos, isso foi na Nova Zelândia, ofereceu uma menina de 6 anos um livreto evangelístico. E a menina de 6 anos, gente, é uma criança, olhou para ele e disse, I don't believe in God. Eu não acredito em Deus. 6 anos. Seguramente não são ideias dela. São falsos mestres. São falsos cristos. Falsos mestres vão nos empurrar sempre para o precipício do ateísmo. Porque quanto mais ateus houver no mundo, maior é a influência e o poder deles de comandar e de controlar a vida das pessoas. Falsos mestres com arrogância típica dos dias antes do dilúvio, olham para Deus com um ódio eviscerante, para negar o poder, a soberania e a graça de Deus. Terceira característica de um falso Cristo: ele tem uma ideia falsa de Deus. Um falso amor, uma falsa verdade de um falso Deus. Permita-me mencionar este assunto, porque eu tenho observado com um pouco de preocupação essa onda de coaching que está invadindo as pessoas de uma forma assim, parece um tsunami. Pode até ser que, guardadas as devidas proporções, você possa achar algo que vale do lado. Mas eu me volto para o livro de Deus, onde está escrito que Deus nos tem dado todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. A respeito de coaching, eu vi outro dia uma pessoa mandando uma mensagem no Instagram para um desses coaches que cobram uma fortuna para dar uma palestra de palestra motivacional. Agora a coisa virou um movimento, tem escolas, tem academias, tem tudo nesse sentido. A promessa é destravar a sua mente, liberar o poder interior que existe dentro de você. Eu li a respeito de uma pessoa que procurou um desses coaches na internet, escreveu um quadro, um filho que tinha certo comportamento. O coach disse, seu filho está com um caso sério de vontade travada, uma criança de 7 anos. A pessoa respondeu, eu sou psicólogo, o que meu filho, que não existe, o que existe nesse caso que eu descrevi é um caso claro, clínico de depressão infantil. E você está tratando como se fosse liberação da vontade. Estou dizendo isso, meus amados, porque Deus nos dá todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Aquilo que nós precisamos está aqui. A forma como Deus quer que vivamos está descrita neste livro.
Este livro é inspirado, este livro é infalível, este livro é inerrante, este livro não contém nenhuma imperfeição, este livro não contém nenhuma mistura de erro, este livro não contém nenhum conceito errado. Este livro é a verdadeira palavra de Deus. Amém. E por ela nós devemos viver. Disse então Jesus Cristo que nos últimos dias sobreviveriam falsos cristos, como falsos mestres, fazendo prodígios para enganar as pessoas. Eu queria falar dos falsos cristos como aqueles que prometem, em segundo lugar, falsas bênçãos para as pessoas. E a essência disso é muito simples. É uma separação que a palavra de Deus não reconhece, uma separação mentirosa e fraudulenta e enganosa, separando a bênção do abençoador. Nós queremos nos apropriar das coisas que Deus pode nos dar, sem, no entanto, estarmos por um dia, por uma hora ou por um minuto, submissos a Deus. Queremos as bênçãos, mas não o abençoador. Um falso Cristo. É um falso Cristo. E João, na sua primeira carta, diz que o espírito do anticristo já estava no mundo quando ele estava escrevendo. E permitam-me dizer que ainda continua no mundo e que continua enganando e que continua prometendo às pessoas que elas poderão alcançar as bênçãos de Deus sem se voltarem para Deus. Vou falar de algumas de maneira muito específica, porque as pessoas querem ser felizes. Quem não quer ser feliz? No entanto, um falso Cristo é aquele que afirma que você poderá ser feliz no corpo de outra pessoa, num copo de uma bebida, num lugar onde Cristo não seria bem-vindo, possuindo cada vez mais coisas deste mundo, buscando cada vez mais para si, separando-se cada vez mais dos outros, dos familiares da igreja, pegando para si aquilo que você quer. Isso não é felicidade, isso é egoísmo. E felicidade nenhuma virá de egoísmo. Felicidade, permita-me falar disso de maneira muito clara. Felicidade é uma coisa e uma coisa só: propósito de vida. Eu tenho em Cristo uma compreensão de quem eu sou. O mundo no qual nós vivemos diz: experimente as coisas, descubra o que você gosta, e aquilo que você gosta define quem você é. Cristo diz: em mim você é um filho de Deus, um servo de Deus. Em mim você pertence a Deus, e aquilo que você é define o que você gosta. Não é preciso provar para saber o que é bom ou ruim. É preciso saber o que Deus espera da minha vida, para que eu saiba o que me convém e o que não me convém. Não é preciso rodear o mundo inteiro provando de cada coisa, indo à caça, à busca de algo que satisfaça, porque verdadeiramente, estando firmado, estando unido ao Filho de Deus, eu tenho propósito. Eu tenho uma razão pela qual eu existo. Eu tenho diante de mim alvos para viver, ganhar outras pessoas para Jesus, trabalhar para o meu Deus enquanto eu estiver vivo neste mundo, ir à igreja, ler a Bíblia. E isso basta. Falsos cristos neste mundo, unidos a Satanás e aos seus demônios, nos enganam quando nos dizem que, além das coisas que Deus nos dá, precisaríamos de algo a mais para ser felizes. Não é possível que eu seja feliz aqui, eu tenho que estar lá. Não é possível que eu seja feliz com a minha esposa, eu preciso de outra pessoa. Não é possível que eu seja feliz com esse emprego. Não é possível que eu seja feliz. Não é possível, não é possível. Ó, seja o que for, nós cantávamos. Tu me fazes saber que feliz
com Jesus sempre sou. A forma intensa como as pessoas do nosso mundo buscam a felicidade é a prova de que elas não têm encontrado felicidade. Felicidade é propósito de vida. E o propósito de Deus na nossa existência é que sejamos os seus servos, a Ele rendidos, que o amamos. Falsos cristos são aqueles que nos prometem encontrar paz. E agora eu quero dizer quão enganosa essa palavra é, ou quão enganosa ela tem se tornado, porque alguém age nos impulsos do seu egoísmo, nos desejos da sua carne, cedendo a cada seta de incredulidade, conformando o mundo à sua vontade, para dizer: agora sim eu estou em paz, tudo me agrada, eu estou em paz. Imagine que você está no Titanic, aquele hotel de 12 estrelas, 15 estrelas, flutuante, privilegiado de estar na primeira classe, naqueles salões elegantes, pessoas bem vestidas e perfumadas, comida boa, música clássica suave tocando no fundo. Você olha para a sua esquerda, está o Rockefeller. Você olha para a sua direita, está o Vanderbilt, também acompanhando a gente da grana mundial, aí, dono de banco. E por estar num ambiente tão agradável, você se sentiria em paz. E alguns metros lá embaixo, há um rompimento que vai dragar a sua vida e o seu corpo para o fundo do mar. Essa é a forma de paz como muitas pessoas têm vivido. Essa é a forma de paz como muitas pessoas têm vivido. As condições me agradam, eu estou em paz. Mas lá embaixo há uma ferida fatal. Lá embaixo há algo de verdadeiro e que não se pode evitar. Cada um de nós comparecerá perante o trono de Cristo para receber o que tiver feito nesta vida, seja bom, seja mal. Falsos cristos, meus amados, prometem paz, mas a Bíblia, Deus diz, Isaías 57, 21, não há paz para o ímpio, diz o Senhor. Você ouviu o que Deus disse? Não há paz para o ímpio, diz o Senhor. Ora, o que é ímpio? Ímpio é todo aquele cuja vida permanece em rebeldia contra Deus, que não se submete a Deus, que não rende a Deus sua vontade, que não rende a Deus sua fé, que não rende a Deus seu amor, onde Jesus Cristo não tiver irrestrita primazia, não pode haver paz. Não sou eu quem diz isso, é Deus quem diz: não há paz para o ímpio. Para ter paz, é preciso reconciliar-se com Deus. Deus estava em Cristo. Isso é 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo os homens. E esta é a paz verdadeira. Quando alguma alma, por Cristo, por aquilo que Cristo faz, se reconcilia com Deus, cessa a rebeldia do coração humano, cessa a nossa índole pecaminosa, cessamos de estar hostis contra Deus, nos submetemos a Ele, então nós alcançamos paz. Vinde a mim, por isso Ele diz: todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque chega um ponto em que o nosso coração percebe, quase que instintivamente, que a palavra de Deus diz que não há paz para o ímpio. Nós nos cansamos de viver sem paz. Ele diz: vindos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre
sobre vós, o que ele diz? Meu jugo. Já pensou o que isso significa? Quando Cristo nos liberta, Ele não nos transforma em pessoas soltas para fazermos o que queremos, para vivermos como quisermos e para nos agradar como se fôssemos deuses idólatras deste mundo. Não. Não. Tomai sobre vós o meu jugo, o jugo do discipulado, o jugo de tomar a cada dia sua cruz e segui-lo. Um jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave. Há jugo, mas é suave. Um jugo sem condenação. Um jugo em que Deus requer de nós uma forma de vida, mas em paz, reconciliados com Deus. O meu jugo é suave. O meu fardo, há um fardo, mas é leve. Falsos cristos, queridos, são falsos mestres que tentam enganar o nosso coração para que vivamos em rebeldia contra a palavra de Deus. Falsos cristos, meus amados, são falsas promessas de ser feliz, são falsas promessas de alcançar o amor, são falsas promessas de obter bênçãos, separados daquele que é a fonte de toda a bênção. Não alcançaremos. Senão em Deus, não alcançaremos. Exteriorizado. Em terceiro lugar, falsos cristos são falsas promessas de salvação. Porque a palavra Cristo significa primariamente aquele que é o Salvador. Mas nós vivemos num tempo em que as pessoas não se importam com isso. Vivemos num tempo em que a religião está em baixa. Vivemos num tempo em que a apatia está em alta. Vivemos num tempo em que as questões espirituais não importam a ninguém. Por isso eu falei dos falsos mestres. Por isso eu falei das falsas bênçãos. Mas na hora que o sapato aperta, na hora que o avião entra em turbulência, todo mundo olha para cima e pede socorro. E há falsos cristos também, meus queridos irmãos. Com este livro na mão, eu nem tenho tempo para isso essa noite, mas há um que tem estado no meu coração cada dia mais, com uma preocupação cada vez maior, com uma preocupação com o destino eterno das pessoas, com uma preocupação real, sincera, com as pessoas com quem convivemos aqui neste bairro, e se chama Espiritismo. Foi feito no inferno para enganar as pessoas, para colocá-las em contato com os demônios, fingindo ser os espíritos dos parentes queridos que já se foram. Foi mordido por Satanás, para que alguém coloque toda a sua esperança de vida eterna numa outra vida neste mundo. É uma mentira muito bem cunhada, que faz com que alguém pense que os espíritos sabem mais que a palavra de Deus. É claro que os espíritos dirão isso. São demônios inteligentes. No inferno ninguém reconhece ninguém. O inferno é treva. O inferno é chama e treva. Um fogo sem luz. Onde as pessoas não se reconhecerão. Mas se fosse possível, haveria uma fila muito grande de gente para encontrar com Allan Kardec, com Chico Xavier e com outros, porque foram enganados por esses falsos cristos durante toda a sua vida. O Senhor Jesus disse que no inferno há choro e ranger de dentes. Ranger de dentes, eu falei isso hoje de manhã, é o quê? É raiva. O que há no inferno? Tristeza e raiva. Tristeza e raiva. Tristeza e raiva. Porque somente lá chegando, muitos perceberão que estavam seguindo um falso Cristo. E Jesus nos adverte: não vades após eles. Por quê, meus queridos? Porque a aposta é alta demais. Eu conheço um jovem
intelectual, não resta dúvida, doutor em ciências biológicas, e que é um dos grandes cientistas de um grande instituto nacional que nós temos, que foi criado na primeira igreja batista de Belo Horizonte, ali na Praça Carlos Soares, foi embaixador do rei, ganhou as insígnias, fez o juramento, ia nos acampamentos, mas chegou na faculdade, ele se relacionou com outro homem, e esse relacionamento despertou nele uma sanha de rebeldia contra a palavra de Deus, uma autoimagem errada, uma autocompreensão equivocada, fora daquilo que a palavra de Deus determina, e hoje ele ainda se professa ateu, óbvio, porque ele tem duas opções: ou Deus existe e a forma como ele vive está errada, ou ele é ateu para justificar a forma como vive. Num debate muito sincero, perdoe eu tocar nesse assunto, mas num debate muito sincero com ele, um debate amigável, respeitoso, mas chegamos a um ponto da conversa em que não havia outro ponto. Eu perguntei para ele: e se você estiver errado? Ele disse: se eu estiver errado, a situação está bem complicada do meu lado. Então ele me devolveu imediatamente a mesma pergunta: mas e se você estiver errado? Eu falei: se eu estiver errado, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, porque eu tenho esperança para a vida, eu vou atravessar a hora da morte com calma, eu estou cercado de gente de excelente qualidade ao meu lado. Se eu estou enganado, que engano bom. Mas não estou enganado, porque falsos cristos morrem, mas não ressuscitam. Jesus Cristo, meu Senhor, morreu e ressuscitou. Amém. A aposta é alta, meus queridos. A aposta é alta. A aposta é alta daqueles que querem justificar as suas atitudes hoje e sempre dando explicações para o seu comportamento, na expectativa de que Deus eventualmente vá concordar com eles. Uma vez um parente perto de mim fez uma piada jocosa, e a piada terminava com uma comparação de Jesus Cristo com... Quando ele terminou de contar a piada, eu não ri. Quando ele terminou de contar a piada, eu não ri. E na hora que eu não ri, ele ficou sem graça. E me perguntou: qual é o problema da piada? Eu disse: isso não é assunto de piada, não. Eu disse: mas Deus sabe que eu não estou sendo desrespeitoso. Mas será que você sabe que está sendo? As pessoas dizem: Deus não vai me mandar para o inferno, Deus sabe quem eu sou. Será que você sabe quem é? Esse pecado que eu cometi não tem consequência, Deus sabe por que eu cometi. Você sabe por que você cometeu? Pastor, ainda não chegou a hora de eu entregar a minha vida a Jesus. Deus sabe por quê. Você sabe por que você está postergando o chamado do Evangelho? Pastor, eu tenho andado longe da minha vida cristã, eu tenho andado longe do meu Salvador. Deus sabe por quê. Será que você sabe por quê? Cesse em nós, em nome de Jesus, cesse toda a nossa rebeldia contra Deus. Cesse em nós, em nome de Jesus, todos os nossos ímpetos contra aquele que nos ama e morreu por nós na cruz do Calvário. Cesse em nome de Jesus toda a dureza do nosso coração contra este livro que vem do céu, da parte de Deus, que é perfeito, puro e infalível. Cesse! Pois são falsos cristos aqueles que nos enganam. Jesus diz: não vades após eles. Para concluir, existe no nosso tempo um outro tipo de falso Cristo, que é uma falsa ideia de Jesus. O Jesus que não é quem Jesus realmente é, mas um Jesus que supostamente expressa aquilo que as pessoas querem que Jesus seja. Querem que Jesus seja aquele que concorda com a nossa forma de viver quando ele não concorda. Querem que Jesus seja aquele que nos abençoa enquanto estamos chafurdados num lamaçal do pecado. Querem que Jesus contemple com sorriso no rosto a forma irresponsável como levamos as coisas espirituais que são
Se essa é a sua imaginação de Jesus, a sua imaginação é falsa. E o Cristo em quem você está pensando é um falso Cristo. O verdadeiro Cristo se revela. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A sua vida, as suas palavras, o seu caráter, a sua santidade, as suas obras estão preservadas neste livro. E neste livro ele diz: não vades após os falsos cristos. Porque em última análise, a ideia que alguém faz de que Jesus, e o argumento é pífio, porque a pessoa me diz o seguinte: Jesus deixa, concorda, consciente, se alegra que eu vivo assim porque Ele é amor. Uma ideia falsa de Jesus, uma ideia falsa de vida, uma ideia falsa de amor. É até difícil saber por onde a gente conserta esse problema. Mas quando alguém diz: Jesus está feliz comigo porque Ele é amor, você não pensa tanto em Jesus assim. Deixa eu apresentar para você o verdadeiro Jesus. O verdadeiro Jesus tratou do nosso pecado de uma maneira tão séria, que Ele morreu na cruz do Calvário por nós e em nosso lugar. Injustamente condenado, agonizou durante 6 horas, pendurado no madeiro, sofrendo dores e violência, e todo o peso da ira de Deus que se despejou sobre ele, que nós nunca vamos nem saber o que é, e nunca vamos mesmo. E correto é o cântico que diz: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, porque nunca saberei. Ele sofreu tudo, não sobrou nada para eu sofrer, para você sofrer. O verdadeiro Jesus é aquele que perdoa de uma maneira tão completa que nossa alma não consegue nem entender que alívio, que paz é essa. Mas Ele diz: vai e não peques mais. Este é o verdadeiro Jesus. O verdadeiro Jesus é aquele que nos ensinou a orar pedindo a Deus: não nos deixes cair em tentação. O verdadeiro Jesus é aquele que ora por nós, vive para sempre para interceder. Hebreus 7:25. O verdadeiro Jesus é aquele que há de voltar, meus queridos e amados. O verdadeiro Jesus é aquele a respeito de quem nós lemos na primeira leitura deste culto, quando fala que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e as fracas deste mundo para confundir as fortes, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, de Deus, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Esse texto nos apresenta então de maneira simples que aquele que encontra Cristo e aquele que responde ao chamado de Cristo, aquele que se divorcia do mundo para se aliançar com Cristo, aquele que abandona a incredulidade para seguir após Cristo, terá encontrado o tesouro maior de todos, tesouro de bênção, tesouro de verdade, tesouro de felicidade, tesouro de salvação para a vida eterna. Falsos cristos, meus amados, estão no mundo inteiro, insaciáveis na sua sanha de destruir as almas das pessoas. Abandone-nos em nome de Jesus. Ouça o conselho daquele que nos ama, que diz: não os creiais, não vades a causa deles, se fazem prodígios são para enganar. Quanto ao verdadeiro Cristo, meus amados, a Bíblia diz: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Há muitos falsos cristos, há somente um verdadeiro. Este verdadeiro Cristo vai hoje passar, passa de amor transbordante, todos a si convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje.
me salva da condenação, me salva do pecado. Senhor, olha Deus, sua vida cristã está tão fraca, tão fria. E diga, Senhor Jesus, tu não morreste na cruz para que eu vivesse assim. Diga aí, Senhor Jesus, tu não morreste na cruz para que eu vivesse assim. Ajude-me a viver como o Senhor quer que eu viva. Talvez você tenha uma pessoa querida que não é salva. Olhe por ela. Peça a Deus uma oportunidade de convidá-la ao culto. Peça a Deus uma oportunidade de falar de Cristo com ela, do verdadeiro Cristo. Então nós vamos cantar. Coloque-se em pé. Só por Jesus é que nós somos salvos. E no 192.